que eu quero falar essa noite na palavra é a necessidade de ter arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você parar de fazer uma coisa, mas não é só parar e ficar passivo. Você, por exemplo, você roubava, agora você passa a ser honesto. Sabe, querido, não tem como o reino de Deus chegar na vida nossa, porque a salvação ela chega pela graça, mas você precisa pegar ela. Querido, é balela religiosa achar que uma pessoa vai ser salva somente pela fé, sem haver uma transformação de vida. A Bíblia não diz isso. Nós podemos pegar, querido, ministração sobre a salvação, que o amor, a graça de Deus é tão grande, e ficar interpretando aquilo, achando que você leva a vida de qualquer jeito e vai para o céu. Aqui, ó, isso é mentira. Se você creu assim, você creu errado. Então nós temos que saber, querido, que nós vamos ser julgados por Deus. Nós vamos ser julgados de duas maneiras. As pessoas que são salvas e perdoadas, cheias do Espírito Santo, elas não passarão para o julgamento final. Elas vão ser julgadas desde já pelo estilo de vida que ela tem, por ela ser cheia do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, quando Ele retirar a igreja da terra, esse povo que for retirado não passará para o julgamento final. Ele vai ser julgado pela vida dele aqui, e também vai ser julgado, querido, para receber os galardões antes do julgamento final. Por quê? Porque após Jesus arrebatar a igreja, nós vamos ter uma festa que é a festa das bodas do Cordeiro, que vão durar 7 anos. E após essa festa, toda a igreja que foi arrebatada vai voltar com Jesus, e nós vamos ser reis e sacerdotes com Jesus durante 1000 anos nesta terra. E a pessoa precisa entender, querido, que para fazer parte desse povo que vai ser arrebatado, o primeiro passo para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador é arrepender-se dos seus pecados. Sem arrependimento dos pecados, você não vai, querido, ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele fala assim que Ele é o verbo, né? João falou assim, no princípio Ele era o verbo, que as palavras dele são espírito e vida, que quando você se alimenta da palavra, você está se alimentando do próprio Senhor Jesus. E não é a palavra, a letra. O apóstolo Paulo fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós conhecemos a letra através do nosso intelecto, que é a nossa alma, mas o conhecimento da palavra, ele é mais revelado. Você começa, como é que é essa revelação, pastor? É o entendimento que você começa a ter, que não é qualquer um que vai ter, mas você vai ter o entendimento da palavra de acordo com tua busca e tuas necessidades. Você vai ter um entendimento. Quando Deus te dá uma revelação para você, o sinal que a revelação é que vai ser uma coisa de Deus, dentro da palavra, e você vai ter uma convicção, que às vezes teu irmão do lado não tem sobre aquilo, ele nem acredita, mas você tem uma convicção, quer dizer, você sabe que você sabe que você sabe que aquilo está certo. Isso é a palavra revelada. Enquanto você, querido, está estudando uma coisa e fica, mas será que isso é assim, será que aquilo, você pode saber tudo, mas você não tem certeza de nada, é porque a palavra não te foi revelada. A palavra de Deus revelada, eu estou falando de ensino, tá? Ensino, clareza sobre assuntos, é que aquilo foi te dado entendimento. Isso só o Espírito de Deus pode fazer. Então, uma coisa que nós temos que entender, para que o teu espírito comece a ter a revelação disso, para que você possa fazer sua alma passar a ser de Deus, é começar a entender que sem arrependimento, você não tem chance. Tem pessoas que têm arrependimento, querida, ela consegue até ser salva,
mas tem coisas na vida dela, se ela não mudar o modo de pensar e não pensar o contrário, ela nunca vai ser bem-sucedida. Pode ser coisa pequena, grande, em tudo precisa haver arrependimento. Arrependimento não é só parar de pecar. Por exemplo, eu estou indo para lá, arrependimento é isso aqui, ó, é 180 graus, agora eu vou para cá. Aí eu quero ler, primeiro para você entender, querido, que todos nós vamos ser julgados. Olha o que está escrito aqui, Atos 3:19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Vocês irão, portanto, arrepender e volte para Deus. Então, olha bem, eu andava desse jeito, agora eu vou andar do jeito de Deus. Arrependimento é isso. Agora eu quero ler em Mateus 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Para você entender, querido, olha bem, os judeus, eles estavam esperando o Messias, eles estavam esperando o Rei da Glória, vinha e sabia que ele ia vir de um dos seus, mas se Jesus aparecesse de supetão, ninguém iria acreditar. Então o que Deus fez? Para facilitar o povo, para saber que Jesus era o Messias, Deus mandou primeiro João Batista, nascido de um milagre. E João Batista ficou a vida dele consagrando-se para avisar o povo de Israel: olha, fiquem firmes, arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. Então, para eles receber o reino de Deus, eles precisavam se arrepender. Para você receber algo de Deus, você tem que saber que não existe maldição sem causa. Então, você precisa parar de fazer aquilo que era a causa do que te trouxe o mal. Por exemplo, nós oramos agora para as pessoas ser curadas. Mas mais importante que elas ser curadas é elas entregar a vida para Jesus, parar de fazer o que anda fazendo, para que aquela enfermidade não volte mais. Como Jesus disse para o cego depois de ter curado: vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então Jesus não só quer curar, salvar nós, Ele quer livrar nós das causas, das maldições e dos nossos problemas. João Batista então, pregando o arrependimento, porque se a pessoa não parasse de pecar, ela não poderia ser de Jesus, não poderia receber o reino dos céus. Então eu digo para você também que está me ouvindo, se tem alguma coisa errada na tua vida, que você faz que não agrada a Deus, para com isso e comece a fazer ao contrário, para que o reino de Deus possa de fato entrar na sua vida e você ser uma pessoa salva e abençoada. Vamos lá. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para Ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo, e um cinto de couro, e comia gafanhoto e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus? Vamos parar um pouquinho aqui, depois nós continuamos lendo. Olha bem, João Batista, ele precisava
preparar o caminho para que as pessoas entendessem que aquele que ia se manifestar após ele era realmente o Messias, o Salvador de toda a terra. E nisso, João Batista se consagrou totalmente, vivendo no deserto, e ele já tinha recebido a profecia que ele ia vir antes, que é a voz que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Quer dizer, se preparar é só facilitar. Facilitar. Mas como que João Batista, qual que era o ministério dele para facilitar de Jesus entrar na vida das pessoas? Endireitar o caminho para facilitar. Era arrepender dos seus pecados. Era parar de pecar. E nisso, uns religiosos, os fariseus e os saduceus, alguns iam atrás de João Batista também para ser batizado. Eles criam que o Messias podia se manifestar mesmo. E João Batista, querido, ele falou assim: ninhada de cobras venenosas. Cobra é traíra, falso. E o cara, querido, os caras queriam cumprir todas as regras religiosas para ver se dava um jeitinho de ser salvo pela sua religiosidade, inclusive ser batizado. Mas João Batista falou assim: não adianta, vocês não vão escapar. Pode ser batizado, pode ser religioso, não vai escapar do terrível castigo de Deus. Então existe, as pessoas, querido, ó, se você fizer um estudo na Bíblia sobre o juízo de Deus, você vai ficar morrendo de medo de morrer e não estar salvo. Porque Deus vai fazer justiça. Aqui, querido, o negócio anda solto. Mas um dia, todos vão ser julgados por Deus. Porém, nós estamos no período da graça. Quem servia a Jesus vai receber o perdão dos seus pecados, vai ser arrebatado e não vai passar pelo juízo eterno, pelo julgamento eterno, onde será o final dos tempos. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Lembra que eu falei que você está indo para cá, agora você tem que vir para cá? Então não é só para parar, é para fazer coisas que mostram que realmente arrependeu dos seus pecados. Vamos lá. E não digam uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim, que é Jesus, que veio logo depois, os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aprende uma coisa com essa passagem da Bíblia: tem que mudar a sua vida. Se nós não se arrependermos, nós não podemos receber o reino dos céus. Nós não vamos ser salvos. Outra, aqui está falando assim, que Jesus vai separar a palha do trigo. Se você só entregou a vida para Jesus, você só entregou 50%, porque aqui está falando assim: produzam frutos dignos de arrependimento. E toda árvore que não dá fruto será cortada. Querido, eu gostaria de pregar esse evangelho moleza, mas ele é mentiroso, ele é enganador. Ele vai fazer, querido, com que um monte de gente na hora do arrebatamento fique. Para com isso. O evangelho tem muito mais amor do que você pensa, muito mais graça do que você pensa, muito mais favor do que você pensa, porque é muito grande o amor de Deus. Ele quer nos perdoar de todo pecado.
Mas a necessidade de você se arrepender, ela é real, ela é fato. Produzir fruto, querido, se não produzir, ali mesmo fala, ele vai separar a palha do trigo. E toda árvore é a nossa vida, que não produz frutas boas, será lançada no fogo. Eu quero te dizer, querido, que apesar de tudo isso, né, Deus nos ama, vai permanecer nos amando com amor eterno, mesmo que nós vá para o inferno, não é esse o desejo dele. Por isso que ele mandou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você já entregou tua vida para Jesus, e tua vida não está legal, saiba que o Senhor quer que você comece a produzir frutos de arrependimento. E aí ele vai poder te abençoar, porque o Senhor nunca vai deixar de ser justo, nunca vai deixar de ser santo. Ele não pode comungar com quem é desonesto, com quem não é íntegro, com quem não é verdadeiro, com quem não procura ter uma vida que dá orgulho e que dá testemunho e honra ao Evangelho. O reino de Deus, querida, está à tua disposição, em Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a pessoa que está me ouvindo. Se essa pessoa, Pai, tem alguma coisa que não diz, Pai, não condiz respeito a ela, Pai querido, ser mais abençoada, eu quero que o Senhor revele, Pai, qual que é o seu pecado. E possa, Deus querido, levar ela, Deus querido, a ter uma vida que produza muitos frutos bons e o Senhor possa abençoá-la e o teu nome ser glorificado. Amém.